Então, pessoal, nas questões, eu preciso que vocês estejam com o material de vocês, com o módulo de vocês, capítulo 3. Que nossos exercícios são 12 questões, baseadas todas nas 12 questões do módulo, capítulo 3. Tenho certeza que, se vocês entenderem, prestarem atenção na explicação, vão conseguir responder. A maneira de responder é exatamente a mesma. Vamos lá para as questões? Primeira questão. É uma questão adaptada, questão 1 do módulo. Então vejam aí a primeira questão, é bem parecida com a do módulo. Vocês prestem atenção aqui, tentam fazer de vocês. Vamos lá. Questão 1, questão adaptada no módulo. Para ocupar a cadeira de vereador de um determinado município, observa-se a votação aos candidatos a vereador do município de votos válidos, dividindo pelo número de vagas. Com isso, chega-se ao resultado, também chamado de quociente eleitoral. Esse elemento é importante para determinar a quantidade mínima de votos que é preciso para que se possam garantir cadeiras na Câmara Municipal. Em determinada cidade, o quociente eleitoral é 200. Sabendo que nessa cidade existem 16 vagas para vereador e 5.000 eleitores, a quantidade de votos não válidos é. Então, esse quociente eleitoral é de acordo com os votos válidos. Então, quer saber quantos foram os votos não válidos. Vamos lá. Nós temos quociente eleitoral. O quociente vai ser de 200. Nós temos ainda que são 16 cadeiras. O número de cadeiras vai ser 16. E o número de votantes, aliás, de eleitores, o número de eleitores é igual a 5.000. Esses são os dados. Nós temos o seguinte, ó. O quociente é uma divisão. O quociente é uma divisão. Então, a gente tem o seguinte, ó. O quociente eleitoral é a divisão da quantidade de votos válidos, que eu vou chamar de X. Votos válidos é X. Votos válidos. Votos válidos, vou chamar de X. Então, eu quero saber, o quociente foi a quantidade de votos válidos pelo número de cadeiras. Então, por 16. Isso aqui igual ao quociente, que foi, ó, de 200. Dessa forma, a gente vai encontrar os votos válidos. X vezes 1 dá X, isso eu sei. E 16 vezes 200 dá 3.200 votos. Esses são os votos válidos. Mas quais não são válidos? Quantos eleitores não votaram ou votaram nulo ou branco? Vejamos. Para encontrar os votos não válidos, nós pegamos o total de eleitores, 5.000, e subtraímos os votos válidos. Então, 3.000 e 3.200. Quantos são os votos não válidos? Os votos não válidos são 5.000 menos 3.200, que vai dar 1.800 votos. Isso aí é letra A. Vejam aí como vocês respondem a questão de número 1 de vocês. Então, a questão número 2, bem parecida com o módulo de vocês, bem fácil de fazer. Então, vamos lá. A apresentação das coisas juninas é o auge dos festejos juninos de Sergipe e do Nordeste, de acordo com o saudoso pesquisador sergipano Luiz Antônio Barreto. A quadrilha junina é uma dança tradicional coletiva que conta com participação de vários casais vestidos com roupas caipiras. A dança é embalada ao som de músicas instrumentais típicas do interior do Brasil. A quadrilha é dirigida pela narração de uma pessoa, o marcador, que faz brincadeiras e conduz os casais em cada momento. Em uma escola sergipana, observou-se que a razão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres era de 2 para 3. Então, para cada 2 homens, 3 mulheres. A intenção do diretor é formar o máximo de pares possíveis, formados por um homem e uma mulher, e os demais por pessoas do mesmo sexo. Como a escola possui 400 alunos e todos desejam participar da quadrilha, quantos pares são formados por pessoas do mesmo sexo? Então, vamos lá. Nós temos que o total entre homens e mulheres são 400. Nós temos ainda que a razão entre homens e mulheres é de 2 para
2 para 3. Então, nós podemos fazer uma relaçãozinha. Nós podemos fazer, por exemplo, aqui, ó, mulheres mais homens sobre mulheres vai ser igual a quem? Vai ser igual a 400 mulheres mais homens, o total, 400 dividido por mulheres. Nós sabemos aqui, ó, 2, 3. 2 são homens, 3 mulheres. Vamos fazer uma troca aqui. Mulheres, 3, homens, 2, ó. E aqui, mulheres, 3. Que é a quantidade total? 400 sobre o número de mulheres. 3 mais 2, 5, sobre 3, igual a 400 sobre M. Meios e extremos, 5 vezes M dá 5M. 5M igual a 3 vezes 400, 1.200. Então, M, o número de mulheres, vai ser 1.200 dividido por 5. 1.200 dividido por 5 dá 240 mulheres. São 200. Então, aqui nós temos o número de mulheres. Então, para encontrar o número de homens, é só fazer o seguinte. Ó. O número de homens vai ser a quantidade total, que são 400 alunos, menos o número de mulheres, 240. Então, o número de homens vai ser 400 menos 240, 160 homens. Então, qual o número a mais? Tem mais mulheres. Tem mais mulheres. Então, o que tem a mais vai ser, ó, 240 menos 160. Ou seja, 80 mulheres a mais. Então, essas 80 mulheres, elas não têm um homem para formar o par. Mas, os outros casais, o que não formar par, homem e mulher, vão ser do mesmo sexo. Então, aqui, ó, como vai formar par, sobraram 80, porém, cada par são 2 pessoas. Então, 80 por 2 é igual a 40. Resposta, letra D. Então, a questão 3, questão é bem parecida com a questão 3 do módulo, bem fácil de fazer. Nós temos o seguinte, ó, 3 acionistas, A, B e C, investiram 28 mil no negócio. O acionista A colocou 12 mil, o B 10 mil e o C 6 mil. Ao final de um ano, tiveram um lucro de 7 mil reais e tiveram que acabar o negócio. Porém, foi acertado que a divisão do lucro seria feita em partes diretamente proporcionais ao que cada um teria investido. Desse modo, o valor que o investidor C lucrou no negócio foi em reais aproximadamente quanto? Então vejamos, nós temos o seguinte, ó, os valores A, B e C somados vai dar igual ao valor do lucro que eles tiveram. E esse lucro de 7 mil será dividido em partes diretamente proporcionais aos valores 12 mil, 10 mil e 6 mil, que foi o que cada um investiu. Então nós temos o seguinte, ó, nós temos os números proporcionais aqui, que são 12 mil, o valor que o A investiu, o B investiu 10 mil e o C investiu 6 mil. Então, nós vamos ter a relação. Lembra que números diretamente proporcionais vai ser A sobre 12 mil, B sobre 10 mil e C sobre 6 mil. C sobre 6 mil igual a constante A. Nós vamos ter ainda que A vale 12 mil. A, B vale 10 mil. A e o C vale 6 mil. A. Vamos encontrar o valor do A. Ó, A mais B mais C igual ao lucro total. Então vamos ter 12 mil A mais 10 mil. A mais 6 mil. A igual a 7 mil.
Então, vamos lá. 12 com 10 com 6.000 dá 28.000 A igual a 7.000. Então, A vai ser igual a quanto? A vai ser 7.000 dividido por 28.000. Corto 3 zeros com 3 zeros. E aí é só dividir. 7 dividido por 28. Dá para simplificar aqui por 7. Ó. Isso aqui vai dar igual a 1 sobre 4. Igual a 0,25. Então, eu quero saber o valor de C. Então, o valor de C vai ser, ó, 6.000 vezes 0,25. 6.000 vezes 0,25. Isso aqui vai dar igual a 1.500. Fácil, fácil, fácil. Resposta. Letra. A questão 4, a questão bem parecida com a questão 4 do módulo de vocês. Vamos lá para a resolução. O orgulho de um colecionador de carros é seu velho Corcel, que apresenta desempenho de 12 km rodados por cada litro de gasolina. Como esse colecionador irá participar de uma feira de carros em outra cidade com seu Corcel e o tanque se encontra vazio, ele leva o carro no guincho até o posto de combustível e abastece o carro com gasolina gastando R$ 127,92. No momento em que o colecionador inicia a viagem, aparece um vazamento no tanque, onde escoa 0,1 litro de gasolina a cada meia hora. Sabendo que o colecionador pretende desenvolver uma velocidade média de 60 km por hora durante a viagem, e que o preço do litro de gasolina foi de R$ 4,10, a distância máxima que o Corcel pode percorrer até esgotar toda a gasolina do tanque será... Então, pessoal, vamos para a resolução da questão 4. Questão cheia de informações, cheia de dados. Vamos lá. Nós temos que a primeira informação foi do consumo, 12 km por litro. Nós temos ainda que ele gastou R$ 127,92, isso para abastecer, e que cada litro de combustível foi R$ 4,10, está no final, mas eu coloco logo próximo aqui. Nós temos que, devido a um furo no tanque, a cada meia hora são desperdiçados 0,1 litro. Nós temos ainda, então, posso colocar em uma hora, então, 0,2 litros. Nós temos que a velocidade média foi de 60 km por hora. Então, a gente pode ver o seguinte, quanto foi o combustível, quanto o volume de combustível que ele abasteceu. Esse volume foi de R$ 127,92. Então, dividindo por 4,10, que é o preço de cada litro de combustível, vamos ter o volume que foi abastecido. Não é o que pede na questão, pede a distância, mas nós precisamos saber qual foi o volume que vai ser desperdiçado. Então, isso aqui vai dar 31,2 litros. A partir disso, vamos analisar os outros dados em conjunto. Vamos citar que o carro percorreu durante 4 horas até faltar gasolina. Vamos ver se isso é verdade. 4 horas. Em 4 horas, ó, 4 horas, mantendo a velocidade de 60 km por hora, a gente vai ter que distância? 4 vezes 60, 240 km. Bem, mas olhando o consumo, a cada 12 km consome 1 litro. Então eu posso dividir isso aqui, ó, por 12. Dividindo por 12, eu vou ter que o consumo 240 dividido por 12 vai me dar 20 litros. Devido ao transporte, devido ao consumo normal do carro, então já percorreu, quando percorre 240 km, já percorreu 20 litros. Lembrando que o total é 31,2. Vamos ver se, juntando com o desperdiçado, dá os 31,2 e o carro já para no quilômetro 240. Vamos lá. Nós sabemos ainda que a cada 1 hora, ó, 0,2. Então, vamos ter, já que são 4 horas, 4 vezes 0,2 igual a 0,8. Então, quando são 4 horas, 240 km percorridos, e o consumo vai ser, ó, 20, devido ao transporte normal do carro, mais 0,8. Então, 20,8.
litros. Não é verdade, não parou ainda, porque combustível total, ó, 31,2. Eu já citei 4 horas, mas vamos colocar mais. Digamos que sejam 5 horas. 5 vezes 60, já que a velocidade média é 60 km por hora, então em 5 horas percorreu 300 km. 300 km. Mas para saber qual foi o valor em litros consumidos, a gente pode dividir. A gente deve dividir 300 por 12. 300 por 12, lembrando que 300 foi a distância encontrada e 12 é o consumo por litro, são 12 km por litro. Então, dividindo 300 por 12, vamos ter 300 por 12, vamos ter 300 por 12, dá 25 litros. 25 litros. Então, 25 litros, normal. Mas vejam, 5 horas. Em 5 horas, foi 5 vezes 0,2, que a cada hora, são consumidos, são perdidos, são desperdiçados devido ao furo. 0,2, a cada hora 0,2, a cada meia hora 0,1. Então, isso aqui vai dar 1 litro. Então, juntando o que o carro gastou naturalmente com o que o carro consumiu devido ao furo, a gente vai ter, em 300 km, a gente vai ter que o consumo foi de 25 mais 1, 26 litros. Vamos aumentar em 6 horas. 6 horas, 6 vezes 60, a velocidade média, ele vai percorrer 360 km. Percorrer 360 km. Então, vamos dividir esse valor pelo consumo médio, que é de 12 km por litro. Então, 360 dividido por 12 dá 30 litros. 30 litros, vejam. E em 6 horas? Em 6 horas, 6 vezes 0,2, a cada hora 0,2. A questão diz que a cada meia hora 0,1, então a cada 1 hora 0,2. 6 vezes 0,2 vai dar 1,2 litros. Então, qual foi o consumo no quilômetro 360? No quilômetro 360, é só somar. 30 com 1,2, 31,2 litros. Ou seja, já consumiu, no quilômetro 360, todo o combustível que foi abastecido. Então, a resposta certa, letra. Vamos lá para a resolução da questão 5. Questão relativamente fácil. Nós temos um gráfico e uma fórmula. E através desses dois, a gente pode analisar fácil, se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Fácil. Vamos lá para a resolução. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Ou seja, olha a formulazinha. No plano cartesiano, 3 satélites ABC estão representados cada um por um ponto MR, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da órbita em torno da Terra. É o gráficozinho. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites ABC, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. As alternativas estão aí. Vejamos, nós temos a formulazinha F igual a uma constante, a massa sobre o raio. Eu já falei lá no vídeo anterior, na forma fácil analisar se as medidas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, quando uma está em cima e a outra está em cima, as duas são numeradores, as medidas são diretamente proporcionais. Isso se mantiver as outras constantes. Eu posso analisar, por exemplo, se eu mantiver esses dois constantes, posso analisar força e raio como inversamente proporcionais. Um está em cima, o outro está embaixo. Mas analisando o gráfico, nós temos o seguinte, analisando o gráfico, nós temos aqui o raio e aqui nós temos a massa. O ponto A está aqui, o ponto A, coordenadazinhas. Esse aqui é o ponto A. E aqui nós temos o ponto C, o ponto C. O
ponto C. Nós temos ainda aqui na horizontal, nós temos o ponto B. O que está acontecendo aqui? Entre A e B, o que é que muda? Mudam as massas. E aí a gente anota inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais é quando aumenta uma e aumenta a outra, diminui um, diminui a outra. Inversamente proporcionais não. Inversamente proporcionais, se aumenta um, diminui o outro. Então aqui, ó, nós temos que as massas estão aumentando. As massas, a massa e a força são diretamente proporcionais. Se a massa aumentar, a força aumenta. Então eu posso dizer que a massa aqui, ó, entre A e B, a massa aumentou. A massa aumentou. Então a força também aumentou. Força e massa, os dois em cima, são diretamente proporcionais. Eu digo que a força de B é maior que a força de A. Por quê? Porque a massa aumentou. Para analisar A e C, eu vou dizer o seguinte, ó. A massa permanece a mesma, M1 para os dois. Porém, o raio aumentou. Saiu de R1, foi para R2. E aí, raio e força são inversamente proporcionais. Se um aumentar, o outro diminui. Então, nós temos o seguinte, ó. O raio aumentou. Então, a força aqui diminuiu. Então, quem tem a força maior? A. Então, a força de A é maior que a força de C. Por quê? Porque o raio aumentou. O raio de A é menor, então a força é maior. O raio de A é menor, então a força de A é maior que a força de C. Então eu posso dizer ainda, ó, posso dizer que FA, aliás, FB, ele é maior que FA. E aí eu posso dizer também que o FA é maior que, ó, o FC. Analisando alternativas não é a letra A, não é a letra B. Analisando alternativas não é a letra C. A letra D nós temos não é verdadeira. E a letra E é a alternativa verdadeira, porém está ao contrário. Nós temos que quem é a menor força, ó, a menor força vai ser a C. Então outra forma de escrever isso aqui, ó, é colocando assim, ó, quem é a menor força? FC. A segunda menor força? FA. E quem é a maior força? FB. Então, a forma invertida, ó, resposta certa, letra E. Então vamos lá para a questão 6, questão relativamente fácil, questão um pouco longa, mas é relativamente fácil. Fiz algumas alterações no módulo de vocês, mas dá para vocês tentarem responder aí também. Vejam, a questão adaptada, questão caiu no Enem 2017. A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e por isso deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter a visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto para olhar o celular durante a digitação da mensagem. Considere isso, de fato, aconteça, supondo que os dois motoristas X e Y dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 40% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X e Y nessa ordem é igual. Ó, pessoal, ele deu o tempo, ele falou sobre o tempo, mas ele pede as distâncias. Vejam, tempo e distância são diretamente proporcionais. Se uma aumentar, a outra aumenta também. Então nós podemos fazer o seguinte, ó. Questão número 6, nós podemos dizer que o tempo de X é 40% é o tempo do Y. Então, eu posso fazer o seguinte, posso colocar X sobre Y é igual a 40%. 40% é a mesma coisa que 40 por 100. E aí eu posso simplificar, ó, dividido por 2, 4 por 2 dá 2. Isso aqui sobre 5. Então, essa é a resposta, letra B. Vejamos, eu posso fazer desse jeito, porque eu sei que distância e tempo são diretamente proporcionais. Se eu tivesse velocidade e tempo, por exemplo, são inversamente proporcionais, eu teria uma divisão inversa.